Paz e graça, queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar em vossas vidas. O tema de hoje é preparação para a volta de Jesus. Vamos ficar com esse belo hino de Marcos Antônio. Preparação para a volta de Jesus. Jesus está voltando e Ele quer buscar a igreja dele, redimida, lavada pelo sangue de Jesus. Não olhe para trás, olhe para frente. Deus tem um horizonte para você, um retrovisor de vitória, de sucesso, de comunhão, inspiração para você. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Nós vamos falar sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não volte para trás, não volte atrás. Não olhe para trás. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Certa feita, os discípulos eles estavam no barco e Pedro estava também. Jesus pediu para que Pedro saísse do barco. Quando, porém, Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar, quando ele estava com os olhos fixos de Jesus, ele caminhou pelas águas. A dica é: sempre olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Gente, preparação para a volta de Jesus. Gente, as coisas estão, irmãos, caminhando a passo largo para a volta de Jesus. Confesso que eu sou um estudioso assíduo da Bíblia. Dentre tantos dons relevantes, proeminentes que Deus me deu, é o estudo da Santa Palavra nas suas minúcias. É tanto que eu escrevi um livro sobre a volta de Jesus e outros aspectos pertinentes. E o livro tem praticamente esse mesmo título que eu vou pegar hoje, com algumas nuances diferentes, porém no mesmo sentido. Preparação para a volta de Jesus. O que nós temos hoje, queridos amados irmãos, é a inteligência artificial. Coisas que só vimos em filme. Coisas que só vemos em filme está acontecendo de forma praticamente igual a naquilo nos filmes. Eu me lembro quando eu era menino, eu assisti os filmes de Sylvester Stallone, de Arnold Schwarzenegger, né, que era o Exterminador do Futuro, e eram filmes maravilhosos. E eu assisti aqueles filmes com todo amor, com todo empenho, né,
filmes bons, né? E falava de uma tecnologia muito avançada naquela época. E o que eles colocam realmente está se cumprindo agora. Aqui em Feira de Santana, na Faculdade de Tecnologia, já existe um cachorro praticamente humano, passou na televisão ontem. Aqui em Feira de Santana, que é o quintal do mundo, que é o maior reduto do mundo, que é o último lugar do mundo. Agora imagine nos Estados Unidos, imagine no Japão, imagine na Coreia do Sul, imagine na Europa, como as coisas estão avançadas. Na própria China, como as coisas estão avançadas. A tecnologia. Então, eu assisti um filme chamado Exterminador do Futuro. Me faz até lembrar, com esse casaco bonito que eu estou, né? Até aquele filme. Deixa eu botar aqui a lupa para ficar igual o Exterminador do Futuro. Exterminador do Demônio. Papa, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Aqui a gente brinca um pouco, porque aqui também é um local de descontração, né, para glorificar o nome do Senhor. Mas, voltando aqui ao assunto, né? A inteligência artificial, gente, é onde os robôs vão tomar o lugar dos humanos. Os robôs vão tomar o lugar dos humanos. Então, nós vemos isso em todos os lugares, né? A guerra cibernética, hoje, quem está vendo a guerra de Ucrânia e a guerra da Rússia, aonde os drones que estão brigando, não estão brigando mais os homens. É claro que os homens, eles brigam, né, guerreiam, mas a bola da vez são os drones, que matam realmente os humanos. É algo terrível, né? É uma inteligência terrível. Você vai ver 100 homens morrendo por causa de um drone, se tiver muito, de 1 metro, com poder de destruição terrível. Infelizmente, muitas imagens na YouTube colocam, né, esses tipos de combate atual, verdadeiro, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia. É mais ou menos isso. E isso vai multiplicar em muito no arrebatamento depois do arrebatamento da igreja. Então, é a guerra cibernética, né? Robôs humanos. Aqui, como falei, repito, aqui em Feira de Santana já tem cachorro cibernético, né? Cibernético, com todas as aptidões, iniciativas e decisões até mais inteligentes que humanos, por incrível que pareça. Ele só não tem sentimento, porque o sentimento só Deus pode colocar. E por mais que o homem seja inteligente, nunca vai chegar a esse ponto de ter sentimento, por maior que seja a tecnologia. Por maior que seja a tecnologia, né? Então, pode imitar, mas ter não vai ter. Então está tudo definido, gente, para a volta de Jesus. Está tudo definido para a volta de Jesus. Né? Está tudo definido para a volta de Jesus. É por isso que a Bíblia fala que aquele que não se fizer como criança, de modo nenhum entrará no reino de Deus. Eu tenho 2 sobrinhos, um por parte da uma menininha linda, abençoada por parte da minha esposa, e um menininho lindo, abençoado por parte do meu irmão, né? Joe e Julinha. E eu vejo a pureza na vida dessas 2 criaturas. E por isso que a Bíblia fala que aquele que não se fizer como criança, de modo nenhum vai entrar no reino dos céus, né? Então, nós precisamos fazer como criança para adentrarmos no reino celestial, para adentrar no reino do céu, né? Então, os robôs humanos, eles estão aí. Hoje, o celular é uma tecnologia que você tem nas mãos que você nem sabe o poder do celular. A maioria, 98% do ser humano, todos têm celular, mas a maioria não tem nem 1% sabe do poder, do conhecimento que um celular produz. Eu mesmo não sei usar todas as utilidades do celular, né? E olha que eu procuro estar um pouco antenado. Mas já essa geração, né, eles sabem. Por exemplo, tem as crianças de hoje sabem mais sobre inteligência artificial do que a gente. Isso significa dizer que
O mundo está caminhando, né, para a volta de Jesus. Agora, Jesus, está tudo definido, gente. Está tudo definido. Nada escapa do conhecimento de Deus. Nada escapa da vontade de Deus. Nada escapa do agir de Deus. Você vê tudo isso que está acontecendo no meio da igreja, os escândalos, os falsos profetas, as heresias, né, as seitas, né? Então, tudo isso Deus já tem um vade-mecum, né? Uma constituição que a Bíblia se você for estudar a Bíblia com calma, você vai ver o que é, o que não é. Não precisa nem de muitas coisas, né? Tem coisas que Deus vai disciplinar a matéria, tem coisas que você não vai julgar, tem coisa que é o homem, não é pecado, tem coisa que é Deus, e tem coisa que é o diabo. Tem coisa que é o homem, tem coisa que é Deus, e tem coisa que é o diabo. E nem tudo é Deus, nem tudo é um homem, e nem tudo é o diabo. Tem coisa que é Deus, tem coisa que é um homem, tem coisa que é o diabo. E nem tudo é Deus, nem tudo é um homem, nem tudo é o diabo. Por isso que Deus vai fazer a separação do trigo e do joio. Porque para você não cometer erro nenhum. Então, o julgamento ele vem de Deus. Todas essas heresias, essas coisas que nós tivemos aí, essas pataquadas, né? Essas coisas terríveis, vêm de um mundo caído. E Deus já tem um julgamento para tudo isso, gente. A gente que quebra a cabeça no seminário, né? Às vezes uma pessoa, como é que fulano, pastor, apóstolo, vai ser julgado, né? Aquele que está no marxismo, como é que vai ser julgado? Aquele que está causando escândalo, como é que vai ser julgado? Aquele que está na igreja, mas opera sinais, prodígios, maravilhas, como é que vai ser julgado? Né? Então, tudo isso, Deus já tem a cartilha certa, né? É chamado sobre a soteriologia, que é o estudo, né, da salvação. O homem bate a cabeça, mas para Deus tudo isso já está latente, porque Deus ele conhece o nosso interior, o nosso exterior também. Né? A Bíblia fala que, como você viu aí, a gente não devemos olhar para trás, devemos olhar para frente. Né? Por quê? Porque o mundo jaz do maligno, o mundo não pertence a Deus, né? No sentido de o mundo sistema, mas o cosmos sim. O mundo sistema não, porque há duas no grego, aprenda isso, no grego há duas palavras para mundo, que é basileia, né? Basileia, que é o governo de Deus, né? E o mundo, que é o cosmo, né? O cosmo. Agora, o governo de Deus é diferente do império das trevas. O governo de Deus é diferente do império das trevas. O governo de Deus, como Jesus falou, é chegado sobre vós o reino de Deus. Jesus ele vem instituir o reino de Deus aqui. Jesus veio trazer o reino de Deus aqui na terra. Jesus ele veio trazer o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Por isso que ele falou, o reino de Deus não está fora, está dentro, porque tudo começa dentro, nada começa fora. A conversão começa dentro. A conversão que eu tive em 1998, quando fui batizado no Espírito Santo, começou dentro, né? Para a glória de Deus, são 17 anos pregando a palavra como pastor, orientando, né? Que uma coisa é ser pregador da palavra, outra coisa é ser pastor. Claro que todo pastor é pregador da palavra, mas nem todo pregador da palavra é pastor. E com muito, eu já sempre falo, com muito prazer, com muito orgulho, no bom sentido da palavra, gosto desse título de ser pastor, né? Porque eu sei e fui comissionado para isso, resolver problemas, situações, abençoar, né? Naquilo que eu posso, naquilo que eu devo, naquilo que eu sou inspirado a fazer, né? Não, e sobretudo, não somente dentro da igreja, porque tem muitos pastores que só é bênção dentro da igreja, fora da igreja acabou o homem, né? Então, nada contra, né, os pastores, mas tem que ter uma ética e uma moral para ser dentro e fora. Agora, veja bem, então eu estou com 25 anos pregando a palavra de Deus. 25 anos pregando a palavra de Deus, né? De forma sábia, equilibrada, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. Para que as pessoas amem a Jesus, assim como eu amo Jesus. Deus me deu o privilégio de escrever 3 livros, né? 3 livros já escritos. Um já está publicado, outro quando for publicar, né? Não importa a quantidade, eu quero que abençoe a vida das pessoas, porque esse é o meu ministério, abençoar a vida das pessoas, trazer sorriso, trazer alegria para as pessoas e um conforto, porque assim como eu sou confortado. Por exemplo,
Eu ouço muito, antigamente eu tinha 5 pastores que eu via direto, mas já troquei. Hoje eu ouço muito Nara Pedrini, ouço o Tiago Brunet, o Júnior Trovão, e quem ficou daquela turma passada foi Oswaldo Lobo, Cléo e JB Carvalho, no lugar de Moabel, no lugar de o próprio Neil Barreto, que eu ouço, mas não ouço muito, e no lugar de Jeremias Pereira, que são grandes homens de Deus, mas cada época Deus me dá um conjunto de pastores para eu assistir e ver. E eu sou inspirado por esses pastores, né? Dentre tantos outros, que eu não tenho uma fórmula certa para pastor assistir pregação. O que vem, Deus fala comigo, Deus pode usar o Luizinho, Deus usa quem quer, gente. Deus usa quem quer. Estabeleça isso. Agora, claro que você tem aqueles pastores que têm uma bagagem imensa. O Hernandes Dias Lopes, estava vendo ele falando sobre a questão do céu, a questão do corpo glorificado, a questão de como seremos, né, no arrebatamento. O homem deu um show, uma aula, uma cátedra no reino de Deus, né? Ou seja, cada um é na sua missão, né? Ninguém pega Deus de surpresa, gente. Ninguém pega Deus de surpresa, né? Ah, pegou Deus de surpresa? Não. Quem pega Deus de surpresa nunca existiu, nunca vai existir quem pegue Deus de surpresa. É como diz uma mensagem que todo mundo prega, aquela mensagem incógnita, lúdica, né? Mas que chama muita atenção. 5 coisas que Deus nunca viu e 5 coisas que Deus nunca vai ver. Né? É uma mensagem que com certeza você já ouviu ou já viu alguém falando algo dessa natureza. Um Deus maior do que ele, um problema que não possa resolver, um milagre que não possa fazer, né? Ninguém, um homem maior do que ele, e por aí afora, né? Então você não vai vendo nada acima de Deus, nem equiparado a Deus, só abaixo, só abaixo. Nem anjos, nem principado, nada, todo mundo está abaixo de Deus, todo mundo, coisas, seres, tudo abaixo de Deus. Então, significa dizer que ninguém pega Deus de surpresa. Pode pegar você, pode pegar mim, pode pegar todo mundo da face da terra, mas Deus, ninguém pega Deus de surpresa. Ah, Deus ficou surpreso com isso? Não. Deus não fica surpreso com nada, meu querido. Deus não fica surpreso com nada, porque Ele já sabe de todas as coisas desde o início das coisas. Deus sabe. Então, está tudo definido para a volta de Jesus. Gente, quando eu vejo, né, a multiplicação, ele fala, por multiplicar o amor de muitos, será que o Filho do Homem vai achar fé na terra? Ele disse que não ia achar. Ele fez uma pergunta: será? Que eu vejo muitos crentes esfriando, muitos crentes deixando a fé, muitos crentes meninos deixando a fé por causa de besteira, por causa de meninice, por causa de besterol. Claro que tem aqueles 7 mil que não se dá para Baal, que é muitos. Eu fiz um cálculo, né, subjetivo sobre a questão da volta de Jesus. Um cálculo na base daquilo que eu escrevi no meu livro. Eu acho que hoje nós temos cerca de praticamente no mundo 1 bilhão, né, de evangélicos. 1 bilhão de evangélicos nessa faixa. Só o Brasil tem o quê? 80 milhões de evangélicos. Os Estados Unidos 100 milhões, né? Mesmo que sejam nominais, não significa dizer que esses evangélicos, né, são perfeitos, né, e vão para a igreja. Evangélico de todo tipo, mas só que eles denominam evangélicos. A maioria não vive, porque a verdade é essa: 90% dos evangélicos não vivem a palavra. Essa que é a verdade. E aquele que muitos vão ser salvos pela graça, pela misericórdia, não a graça, essa hipergraça, que é uma desgraça, mas a graça de Jesus, porque às vezes a pessoa, porque tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que ela é fraca, gente, e não é questão de picaretagem, não. A gente precisa entender isso, a gente que é maduro precisa entender isso. Tem um cara que ele tá ali, coitado, na bebida, né? Mas ele tá lutando contra a bebida. É a pilantra, é picareta, não é aquele picareta. Claro que a gente tem que chegar e falar sério com ele. Mas ele tá ali, coitado, porque ele é fraco naquela área, né? Ele é fraco naquela área.
Então a gente tem que tratar com amor, com carinho, né, para que a gente ganhe aquela pessoa para Jesus. Né? Agora, claro que você tem que chegar e com exortando na palavra. Veja bem, então Jesus, as coisas estão acontecendo, né, de maneira que está muito íngreme para a volta de Jesus, está muito pertinente a volta de Jesus, está muito, digamos, acelerada a volta de Jesus. Segundo alguns estudiosos, depois desse Papa, né, pode acontecer, pode não. Vai vir um anticristo. Né? Agora, veja bem, o arrebatamento não vai ser de uma hora para outra. O anticristo, mesmo depois do arrebatamento, o anticristo não vai tomar posse imediatamente. Vai ser, até nisso, Deus é sábio. Vai ter um pouquinho de tempo, um curto tempo, para o anticristo começar a enganar as nações. Por exemplo, não sei se vai ser um mês, se vai ser um ano, depois do arrebatamento. Veja bem, depois do arrebatamento. O anticristo ele vai ter tempo, né, para enganar as nações. Porque não vai ser assim, a igreja foi arrebatada, aqueles que foram mortos e depois que nós vivos seremos arrebatados e tal. O anticristo governa logo de vez. Não. O anticristo ele vai criar planos, claro, pelo poder do maligno, né, tem tudo isso também, que já é uma série de coisas, né? Ludibriação, né? Magias terríveis, né, do lado das trevas, e até, entre aspas, alguns certos milagres. Né, o anticristo vai dominar a terra. Mas para enganar a terra não vai ser de uma hora para outra. O anticristo se manifesta, a igreja foi arrebatada, o anticristo já está governando. Não vai ser assim não, não pense que vai ser assim não. Ele vai começar a fazer tipo um político, né? Um político, por isso que vai ver a política no sentido do poder da besta que veio da terra, que é o poder político, a besta que veio do mar é o poder religioso. E segundo os estudiosos, né, a, a Igreja Católica que vai dar esse poder ao anticristo. Um dos papas, que já falei aqui que Apocalipse é complicado e é um livro que você precisa meditar e ler e estudar. Estuda-se muito. Estuda-se muito. E segundo alguns estudiosos, a adventista, ela tem algumas, eu discordo de muitas coisas adventistas, mas isso aí eu creio que ela tem razão. Um dos papas vão ressuscitar e vai dar poder ao anticristo. É uma hipótese, é uma hipótese. Porque a Bíblia fala que era um dos sete, um dos oito, e vai dar poder a tal elemento. Então, pode acontecer? Pode sim. Não pode acontecer? Não pode acontecer. Por exemplo, a escatologia preterista, para eles já aconteceu tudo isso em Apocalipse. Um dia eu vou trazer aqui um estudo sobre a escatologia preterista, que ele vai dizer que da besta era Levi Fidelis, né, da época de Roma antiga, né, outro besta foi Nero, né, enfim, eu creio que isso não se fundamenta, mas respeito, não se fundamenta, não é que o cara é herege, é porque ele trouxe uma interpretação preterista, e eu não concordo com a interpretação preterista, né, eu sou pré-tribulacionista. Agora, veja bem, agora, você que é pré-tribulacionista, não bata a boca com quem é preterista, né? Que nós devemos respeitar todas as teses, né, em comum, porque nós somos irmãos, a essência é a mesma, Jesus Cristo. Então ninguém pega Deus de surpresa, está tudo definido para a volta de Jesus, tudo definido. Agora, é claro que você não vai cruzar o braço, que você vai ficar, não. Só viva a sua vida, ganhe mais almas. Já falei aqui que o poder de ganhar almas, quem ganha almas sabe o é. Viva a sua vida, seja você, sorria, abrace os outros. Ah, pastor, estão me interpretando mal, deixe de interpretar mal você, deixe de pensar mal de você. Quer ver uma coisa? Eu prego muitas igrejas, pequenas, grandes, né? Com uma pessoa, com 2 pessoas, com 10, com 100, com 20, com uma. Eu não estou nem aí, quero pregar o evangelho. Em rádios, em... Agora, veja bem, quando eu estou na igreja pregando, às vezes eu vejo um irmão, ele rodando no espírito, pulando. Gente, é a igreja, a doutrina daquela igreja. Alguém pode dizer, tá na carne. Deixa de dizer que tá na carne.
É o diabo, deixa de dizer que é o diabo. Deixa de dizer que é o diabo, né? Ah, porque pula, isso é coisa de louco, insano. Geralmente, os tradicionais têm isso também contra os pentecostais. Já o pentecostais tem aquela coisa dos tradicionais que é frio, que é gelado. Isso não leva a nada, gente. O corpo de Cristo é um só. Por isso, se você me chamar para a igreja pentecostal, eu vou entrar no meu pentecostal. Vou rodar, vou pular, vou soltar, vou dar cabiola. Nem tanto, brincadeira. Mas eu vou entrar no espírito ali da coisa, né? Claro, obedecendo às ordens bíblicas, né? Porque eu sempre falo, eu estou aqui obedecendo à ordem desse livro, porque eu estudo esse livro, eu sei desse livro. Sou pecador, sou fraco, frágil, falto, né? É pós-cinza, mas Deus me deu, como um hino, Deus me deu discernimento desse livro. Bom, se eu chegar na igreja tradicional, eu vou pregar na igreja tradicional de uma forma como um mando figurino. Por isso que todo mundo gosta de mim. As igrejas, algumas igrejas, né, gostam da pregação que eu faço. Por exemplo, eu recebo muitos convites para pregar em igrejas também, né? Quando dá, eu aceito, né? Recentemente, recebi mais muitos convites para pregar nas igrejas. E já preguei muitas igrejas para a glória de Deus, porque eu estou aqui para servir o reino de Deus. Agora, eu obedeço às nuances da igreja, obedeço o contexto da igreja. Aí, se já, por exemplo, pregar muito com o reitor do seminário, né? Então tinha que ter aquele padrão, aquele polimento da exegese, da homilética, da hermenêutica correta, os versículos, né, tal. E aí a igreja era desse nível, né? E as pessoas gostavam. A igreja pentecostal de um amigo meu, que todo mundo chegava lá, pregava, a igreja saía, a igreja estava pegando fogo. Por quê? Porque eu me modo ao sistema. Eu me modo ao sistema da igreja. Quem faz isso muito bem, né, então, vou entrar aqui no mérito, é Silas Malafaia e Bispo Atiel Brandão. Ele faz isso muito bem, né? Claro, tem igreja, tem pastor que não gosta de pregar, ele tem aquele estilo e respeita-se. Ele só pega tradicional, respeita-se. Tem muitos amigos meus que é assim. Eu tenho muitos amigos meus que respeitam-se por ter uma, um, uma influência nesse meio teológico. Então, tem muitos amigos pastores das duas classes. Interessante que um, né, questiona sempre o outro. Né? O pentecostal questiona o tradicional pega o pentecostal. Né? E tem pessoas que, igual a mim, que pregam em tudo que é lugar, para a glória de Deus. Por exemplo, Bispa Cléo. Bispa Cléo não é de sair da igreja dela, ela prega na igreja dela. Né? É um pastor de campo ali. Não serve de jeito nenhum para pregar em igreja nenhuma. Já Júnior Trovão vive em igrejas e igrejas pregando o evangelho. Pastor, qual dos está certo? Todos os dois estão certos e nenhum dos dois estão errados, porque é aquilo que Deus chamou para eles fazerem. Né? É aquilo que Deus chamou para eles fazerem. É igual sobre o Luciano Subirá, que ele sai pregando itinerante, né? Deus falou, você vai ficar pregando em uma igreja, você vai ser pastor de uma igreja. E continuou sendo pastor, e está sendo pastor de uma igreja, fazendo um excelente trabalho no Brasil e no mundo. Alguns chamam que é o apóstolo Paulo de hoje, o Luciano Subirá. Minha esposa gosta muito dele. Ele não faz parte daqueles pastores que eu ouço constantemente, mas de vez em quando ouço a mensagem dele e é muito bom. Muito bom a mensagem do pastor Luciano Subirá. Uma mente fantástica. Eu já gosto mais de JB Carvalho, né? Enfim, mas todos eles são bênçãos de Deus. Então tem muita gente boa por aí, muitos pregadores bons, pentecostal, tradicional, neopentecostal. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, não vai entrar no céu os pentecostais, os tradicionais, os ortodoxos, os ultrapentecostais, os ultras tradicionais, né? Nem da igreja grega, que é a igreja mais, segundo os teólogos, mais gelada que tem, mas é cristã protestante. Não vai entrar nenhum desses, gente. Qualquer um desses pode entrar. Quem vai entrar no céu, os lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. E digo mais a você, tem ovelhas que, segundo a oração que Jesus fez, estude a Bíblia, aprenda essa. Aprenda com quem sabe. Segundo a Bíblia, em João capítulo 16, na oração sacerdotal de Jesus, em onde Jesus diz assim, santifica na tua verdade, a tua palavra é verdade. Né? João 17, versículo 17. Entre João 16 e 17, a oração sacerdotal de Jesus.
A oração do Pai Nosso, linda, maravilhosa, eu choro, eu fico encantado, né? Mas a oração da sacerdotal de Jesus, né? É uma coisa é uma coisa linda, gente. Né? É uma coisa linda. Que diz o seguinte: santifica a tua palavra é verdade. Olha que oração, vamos ler aqui essa oração. Veja só essa oração. Eu revelarei teu nome àqueles que do mundo... Jesus ora por seus discípulos. Do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Né? Testificando, Deus testifica o ministério do cabra, né? Seu ministério, não somente de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador, mas seu ministério também. E rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que me tenho é teu, tudo que me tens é meu. Tu tens é meu. Então, Jesus, você sabe, Jesus e Deus é um só, né? E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os com teu nome, o nome que me deste, para que saiba, seja um. Assim como somos um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, que foi o Judas, né? Para que se cumpra a escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhe a tua palavra, e o mundo odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tire do mundo, mas que proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica na verdade a tua palavra é verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Agora tem mais. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixe-lhe agora que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Eu neles, né, e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que o que me deste esteja comigo onde eu estou, e veja a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e este sabe que me enviaste. Eu fiz conhecer, e o teu nome continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim estejam neles, né? Então, é uma oração linda, a oração sacerdotal de Jesus. É a oração que você precisa estudar. Estude a oração de Ana, de Moisés, de Davi, até para a oração Pai Nosso. Mas essa oração aqui, e eu aprendi isso, sabe quando? Num livro de Morris Cerullo, que para mim é um dos maiores teólogos de todos os tempos. Morris Cerullo, que para mim é um dos maiores teólogos de todos os tempos. O nome do livro é Pai, ensina-me a orar. Pai, ensina-me a orar. E ele fala sobre essa oração de Jesus, né? Agora, versículo 17, versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhes deste. E esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existisse. Ou seja, Jesus, ele era Deus, é Deus e será Deus. E ele foi glorificado aqui na terra. Agora, ele se humilhou como homem para vir aqui para a terra, para trazer vida e vida com abundância para nós. Porque nós somos pó, gente. Não existe negócio de pregador, fulano, não. Nós somos pó e cinza. Nós levamos a palavra de Deus. Agora, Deus tem que ser glorificado na sua vida, assim como foi glorificado através de Jesus.
né? E você precisa ser um canal de Deus na vida das pessoas. Você precisa abençoar a vida das pessoas com a palavra de Deus, mudando situações, né? Então, você precisa ser um homem cheio do Espírito Santo e uma mulher cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala, não enchei-vos, né, de louvores, não enchei, tudo isso é bom, não enchei das palavras, mas cheio do Espírito Santo, porque quando você enche do Espírito Santo, você vai ler a palavra e você vai ser cheio do louvor. É uma coisa que leva a outra, né? Cheio do Espírito. Então você vai orando, você vai declarando a palavra, você vai mudando o ambiente, você vai é, é, mudando as situações, né? E Deus, as pessoas vão ver o poder de Deus na sua vida e tenha aquela concepção, como disse, se não me engano, foi um desses filósofos aí, é, aprenda a aprender, né? Aprenda a aprender. Não sei se foi foi um desses filósofos aí. Aprenda a aprender. Então nós devemos aprender a aprender. Então a Bíblia é a disciplina de todas as matérias, gente. A Bíblia é o Leoval de Méquio. A Bíblia é a Constituição. Esse palavra aqui é a Constituição. Já está tudo definido aqui, ó. O princípio, o fim e o meio. Nós estamos no meio, né? Ou perto do fim, não sei. Quem sabe é Deus, né? Da humanidade para vir a restauração através da igreja. Mas as coisas estão acontecendo a passos largos. E Jesus orou essa oração da sacerdotal, oração sacerdotal, e falando que tem ovelhas que não é do seu pasto, mas que é dele, né? Tem ovelhas que ele vai falar, tem ovelhas que não é do seu pasto, que ainda não está no pasto, mas que é deles, porque o nome de Jesus se dobrará todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não importa se o camarada está na igreja, até na seita, mas se ele crê em Jesus, não estou dizendo que isso é a regra, mas se ele crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não pode sair dali, porque tem gente que está ali, não pode sair dali, né? Então, Jesus vai salvar a vida daquela pessoa. Aquela pessoa pertence a Jesus. E ninguém tasca, e ninguém segura, e ninguém impede, né? Ele fala o seguinte, tem ovelhas, eu olho para aquelas ovelhas ainda não estão no meu aprisco, né? Eu oro as ovelhas que não estão no meu aprisco. Significa dizer que tem pessoas que estão em outros lugares que não é a igreja, mas que pertence a Jesus, mas que confia e crê em Jesus apenas, né? De forma íntegra e sincera, né? É uma pessoa piedosa. Tem ovelhas que não estão no aprisco, né? No aprisco, Jesus falou essa oração muito pertinente. João 10,16. Aqui, ó. João 10,16. João 10,16. Diz aqui, ó. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz. E haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Ou seja, tem ovelhas, pessoas que, se perceba, ó, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Tem duas coisas aqui, elas ouvirão minha voz, elas ouvem a voz de Deus. Então, aquela pessoa que está naquela igreja, até não aceita, né, que ela está ali por algum motivo, claro que isso não há regra, isso é exceção. É algumas ovelhas. Infelizmente, tem pessoas que vão subir, né, que estão em outras religiões que não são a protestante, cristã, com aqueles dogmas que é o correto, né, os dogmas de Lutero, os dogmas da doutrina, as cinco características da doutrina. Quais 5 características da doutrina? Né, que baseia, que dá base, que dá sustento, que é o alicerce da doutrina. Primeiro, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de uma virgem na época, Maria,
e o pai José, só que quem foi a mãe foi Maria e o Espírito Santo que concebeu, que engravidou Maria. Jesus nasceu, muito bem. Jesus nasceu, ele morreu e ressuscitou. Amém? Muito bem, ele morreu e ressuscitou. Jesus é o Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus, né? Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o quinto é as bodas do Cordeiro, que vai ser o evento final. Esses são os pontos chaves da doutrina cristã, que é um pouco diferente da questão de Lutero, né? Que também é uma base muito sólida para o Evangelho de Jesus Cristo, que é sola fide, sola escritura, sola graça, sola Deus a glória e fide, escritura, sola Deus a glória e só através de Jesus, só Jesus o caminho, né? Então, são esses fundamentos que norteiam a palavra de Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Muito conhecimento lhe traz perto de Deus. Pouco conhecimento lhe afasta de Deus. Muito conhecimento lhe afasta de Deus. Muito conhecimento lhe aproxima de Deus. Isaac Newton, muitos cientistas, até o Charles Darwin, que foi o pai da criação, se converteu ao Evangelho. Ele se dobrou, teve que se dobrar a Jesus. Mesmo criando essas maluquices que ele criou, que o homem veio do macaco, que teve o Big Bang, que isso tudo é uma versão do diabo, como diz o Bispo Brandão, ele se converteu, ele viu que ele errou. E muitos desses filósofos e teólogos aí também, né? Marxistas, liberais, né? BBB. Então, eles têm que se dobrar ao caminho de Jesus, a palavra de Deus. Que é a palavra, como diz o Bispo Brandão, que prevalece. É a palavra que prevalece. Agora, veja bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem duas coisas. Primeiro, olhe para Jesus como autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus como autor e consumador da sua fé. A segunda coisa, né, aprenda mais do que da palavra de Deus. Aprenda, estude. Não apenas você ver um versículo, você gravar um versículo, estude aquele versículo. Isso vai ser muito bom para a sua vida. Então, a Bíblia disciplina toda a matéria. Ninguém pega Deus de surpresa e está tudo definido. Está tudo definido para a volta de Jesus, gente. Né? A inteligência artificial está aí, gente. Então, é uma coisa, um celular desse faz coisas tremendas e extraordinárias. Né? Hoje nós fazemos live. A questão da live foi criada na pandemia, esses dias, um dia desse. Você não fazer uma live, conseguir fazer uma live para outra pessoa. Você só fazer, normalmente ligar. Ou você faz live com WhatsApp, faz live com Instagram, por Facebook, por tudo você faz live. Tudo você faz live. Né? Então, o live você coloca a pessoa de frente a frente. Até pouco tempo você só ouviu a voz, que gera uma grande coisa. Então, nós estamos caminhando a passos largos. Drones, robôs com inteligência humana, com decisões humanas. Você não vai ter sentimento, porque sentimento não tem como um homem colocar um sentimento em um robô, por mais que ele imite, né? Por mais que chegue até a perfeição da imitação. Mas é tudo artificial. Eu falo a inteligência artificial. Tem coisas que os seres humanos não vão conseguir fazer. Porque Deus colocou um limite. Né? Não é porque ele é burro, não. Porque, pelo contrário, porque ele é extremamente inteligente. Mas Deus colocou um limite. Na Torre de Babel, eu vi um pastor falando no seminário, se Deus não confunde a língua, os homens chegavam até o céu. Né? Quem duvida? Por isso que Deus confundiu eles. Né? Porque Deus colocou um limite. Na Torre de Babel, você sabe isso, as línguas, né? O inglês, o francês, o espanhol, o aramaico, o hebraico, todas as línguas, Deus colocou uma confusão, porque os homens queriam se igualar a Deus. Aí foi quando a língua, né? Se hoje eu falo um português, o seu amigo aí fala inglês, o seu amigo fala um espanhol, o outro fala hebraico, o outro fala aramaico, é porque foi colocada essa confusão por Deus. Babel, quer dizer, confusão. Senão as pessoas iam chegar até onde Deus estava, segundo alguns teólogos. Mas a verdade é essa, gente, que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? O qual suportou a afronta, está à direita de Deus, né? Ter de vós o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, né? Que mesmo sendo igual a Deus, não usou por ser igual a Deus, né?
aniquilou a si mesmo na forma de servo, como servo também se aniquilar, morrendo por morte de cruz, pelo qual Deus exaltou sobre toda maneira, que deu um nome que está acima de todo nome, na terra e embaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Então, o que nós devemos fazer é isso, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, respeitando todas as igrejas, os dogmas. Se você, meu amigo, é pentecostal, em nome de Jesus, não critique quem é tradicional. Se você é tradicional, não critique quem é pentecostal. Somos todos o mesmo povo. A maneira de falar e crer em algumas doutrinas, porque os dogmas são o mesmo. Os dogmas são inalienáveis. Né? O que muda é a doutrina. Né? O que muda é a doutrina da igreja. A doutrina pode mudar. Muito bem, não peca de jeito nenhum. Como também a escatologia. Você não peca por dizer que as coisas de Apocalipse aconteceram, porque é questão de interpretação. Coloque isso na cabeça. Né? Por exemplo, os preteristas, para eles aconteceu nós estamos no milênio, porque a igreja está reinando. A igreja está reinando. Eles usam aquele versículo que diz o seguinte, que importa com outra tribulação está no reino do céu e nós estamos reinando com Cristo. Glória a Deus, estamos reinando sim. Desde 2000 anos atrás, a igreja começou a reinar com Cristo. Agora, porém, o fato de Apocalipse já está na sétima dispensação. Porque nós estamos na sexta dispensação. Escreva aí. A primeira dispensação foi o que? A inocência. Né? A inocência, amém? Depois da inocência, veio o que? A consciência. O homem estava inocente, depois estava consciente. Depois leis, depois profetas, depois a graça, né? A graça. Né? E nós estamos agora o quê? Para o arrebatamento da igreja. Aqui as 7 dispensações. Para a gente botar tudo bonitinho, tudo certinho. As 7 dispensações. Vamos lá. Conhecimento, né? Não, ainda não é isso. Como eu quero aqui. Inocência, consciência, governo humano, promessa, né? Lei, graça, e vai haver o milênio. O milênio. Né? O milênio. Com inocência, consciência, governo humano, promessas, pode ser lei e profetas, ou promessa pode ser profetas, a graça e o milênio, que nós vamos adentrar no milênio. Agora, significa dizer que você precisa estar em Jesus. Não importa se você lê a Bíblia muito, não importa se você canta muito, se você ora muito, se você está na igreja todos os dias você vai pegar. Isso é muito bom. Ou se você não vai para a igreja constantemente, não importa. É importante que você esteja com sua vida, né, equiparada, né, alinhada com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e fazendo a obra de Deus no seu coração. Porque Jesus falou, quando disserem que o reino de Deus está aqui e ali, não acreditei. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, ele não está ali nem aqui, mas o reino de Deus está dentro do nosso coração. Significa dizer que o reino de Deus, ele está dentro de você. As palavras de Deus, elas fluem, né? E você precisa entender e proclamar isso, declarar o reino de Deus. Né? Viver uma vida santa, equilibrada, né? De acordo com os valores judaicos e cristãos, né? E fazendo a vontade de Deus. Então, a Bíblia é o vade-mecum e a própria constituição do reino de Deus. Essa aqui, ó. Agora, claro que não tem um ser humano no mundo para dissecar tudo na Bíblia. Não tem. Mas Deus sabe todas as coisas estão definidas, né? Segundo ao seu perfeito, inerrante, que não erra,
olhar, porque Deus, ele tem as 5 características, atributos de Deus. Deus, ele é inerrante, ele não erra, ele é imutável, ele não muda, ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? A eticidade de Deus, ou seja, ele cumpre pela sua palavra, né, aquilo que ele falou. Então, tudo é baseado aqui. A raiz do cristão é isso aqui, ó. É a raiz do cristão, né? Aí você vai crescer na graça do conhecimento, e Deus vai dando você sabedoria, estratégia, a comunhão e a convicção de estar na presença dele, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus, fazendo um altar como Abraão fazia. Onde Abraão fazia, ele fazia um altar, né? Eu e minha esposa, onde nós vamos, nós fazemos um altar para Deus, de adoração, de louvor, de oração. De crente, ore mais. Crente, ore mais. Crente, leia mais a palavra. Crente, jejue mais. Crente, busque mais a Deus. Enquanto se pode achar, enquanto está perto. Declare mais a palavra, mude o seu ambiente. Amém? Porque você vai ser participante do reino de Deus. Então tem ovelhas, que eu falei aqui, que não é, como eu falei aqui, João 10,16, que tem outros lugares, por isso não julgue. Fulano estava para o inferno, fulano estava, porque ele estava servindo outra, ele ore para que Deus tire daquela legião. Claro que ele está naquela legião errada, ele vai para o inferno sim, porque não há outro caminho a não ser Jesus. Mas tem pessoas que estão lá, que estão servindo a Jesus e não têm o entendimento ainda. Por isso que tem pessoas de outras religiões que se convertem ao cristianismo. Ou tem pessoas que infelizmente não querem, né? É difícil você ver um testemunho de Jeová, um Mormon se converter, né? O católico, como está muito próximo, aquela coisa, a gente vê muitos católicos se convertendo, e até nominal, né? Mas já é mais difícil outras religiões. Mais importante que Deus, ele desfaz toda a obra do diabo, né? Porque esses engodos, esses filactérios do demônio, caem por terra. E a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra é como um martelo que enmuça pedra. Você declarando a palavra, profetizando a palavra, ativando a palavra, as barreiras caem ao chão, o inimigo cai ao chão e nada resiste à palavra do Senhor. Por isso que Jesus falou, perseverar em oração, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Permaneça firme na palavra, no fundamento da palavra. Porque Deus não quer saber se você tem 10 anos de crente, se você tem 20 anos de crente, se você, o cargo, nós somos todos, a princípio, nós somos todos cristãos para Deus. É claro que ele estabelece aqui líderes, né? Ele estabelece aqui dons. Ele foi ao céu e deu dom aos homens. Jesus Cristo foi ao céu e deu dom aos homens. E o dom do talento, qual a diferença do dom do talento, pastor? O dom, aprenda essa, o dom é como o talento é usado para Deus, ele se torna um dom, né? O talento é usado para Deus. Ele foi para o céu e deu dom aos homens. Aí se torna um dom, ao dom do Espírito, né? Procurar os melhores dons. O talento é quando um homem ele tem aquele dom que foi dado, mas não é para Deus. Aí o cara sabe tocar bem, o cara joga um futebol bonito, o cara faz uma arte plástica, o cara tem uma voz de tenor, né? Mas ele não glorifica a Deus. Quanta gente tem aí? Na internet você vê obras lindíssimas, formidáveis, mas as pessoas não glorificam a Deus. É porque aquele dom é do diabo? Não, que Deus deu o dom, foi Deus para ele. Agora, só que ele não quer usar o dom para glorificar o nome do Senhor, como muitos fazem, que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Né? Vou dizer que o Roberto Carlos, porque ele não é cristão, ele canta mal? Não, de jeito nenhum. Ele canta, tem uma voz linda, bela. Eu vou dizer que Oscar Niemeyer foi um mau arquiteto porque ele não era cristão? Absurdo. Né? Eu vou dizer que Maradona jogava mau futebol porque não era cristão? Isso é tolice. Eu vou dizer que Frank Sinatra, né? Eu vou dizer que
a Tina Turner, né, que faleceu esses dias, né, o próprio Michael Jackson não tinha talento, tinha muito talento, só que eles colocavam para serviço, né, deles mesmos, e alguns da parte de trevas, isso que é verdade, mas não glorificava a Deus, porque tudo que nós temos que fazer é para glorificar a Deus, é a chave, é o ponto final do homem, glorificar a Deus. Agora tem muitas pessoas aí que fazem isso. Quando vejo um jogador levantando a mão, ele está ali celebrando a Deus, dedicando toda a honra, toda a glória a Deus, né? Atores de Hollywood, por exemplo, o Jim Caviezel fez A Paixão de Cristo, né? E foi um sucesso imenso. O Kevin Sorbo fez Deus Não Está Morto, né? E são cristãos, né, abençoados. Cristão que falou, não, agora é de Deus. Mesmo sendo protagonistas, né, até galãs de Hollywood, quiseram fazer e adorar a Deus em espírito e verdade, glorificar a Deus, né? Enfim, o ser humano, ele tem que glorificar a Deus, ele tem que exaltar a Deus. Eu fiz uma mensagem até antigamente, falando, daquele dia, Pelé é o rei do futebol, naquele dia sua coroa não vai poder lhe salvar. Gisele Bündchen é a rainha das passarelas, naquele dia as passarelas não vão poder lhe salvar. Oscar Niemeyer é o rei da arquitetura, mas naquele dia a arquitetura não poderá lhe salvar. Ivo Pitangui é o rei da cirurgia, naquele dia, grande dia, a sua cirurgia não vai poder salvar. Silvio Santos é o rei das telecomunicações, mas naquele grande dia, o seu rei não vai poder lhe salvar. E por aí afora, hoje em dia são milhares e milhares de pessoas que são expertos nisso, são profícuas nisso, né? E não vão se salvar. Por quê? Porque estão confiados em si mesmos, e não em Jesus, que é o autor e consumador da fé. Não estou dizendo que esses que vão salvar. Né? Eles podem, né? Alguns deles podem aceitar Jesus, ninguém sabe. Xuxa, a rainha dos baixinhos, naquele dia sua coroa não vai poder lhe salvar. E é outra que precisa e eu creio que ela vai chegar ao evangelho, que ela está ali no humanismo, já está procurando um pastor tudo errado, mas está procurando. Minha oração é que Deus coloque um pastor certo na vida dela, que ela confesse seus pecados e se lance nos pés de Jesus. Você vai ver muitos artistas, muitos atores, muitas pessoas aí que deixaram, né, o mundo para servir a Jesus. Foi exemplo do nosso irmão Lázaro, foi exemplo de tantas outras pessoas aí, né? Porque o evangelho, gente, é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. O evangelho não é o poder de Deus para a salvação só minha e sua. Não, é de todo mundo, porque Deus não faz exceção de pessoa. Deus veio salvar o mundo do qual você é o principal pecador. Você é o principal pecador. Eu sou o principal pecador. Nós devemos apontar para nós. Deus veio salvar o mundo do qual nós somos os principais pecadores. Né? Porque a glória de Deus que se manifesta. Então, e há um só mediador entre Deus e o homem, saber Jesus Cristo, o homem. Porque Deus amou muito a maneira que Deus sofreu em dinheiro para que todo mundo ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ficar mais uma vez com esse hino de Marcos Antônio, né? Então, declare a palavra de Deus. Proclame o reino, faça a vontade de Deus acontecer. Busque a Deus em seu recôndito. Não tem nada melhor quando você ajoelha, quando você abraça alguém e declara o amor de Deus. E falou abraçar, não abraçar físico, abraçar espiritual. Principalmente pessoas que não conhecem Jesus. E você vai pregando o evangelho a toda criatura. João 3,16. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem nele crê não está condenado. Esqueça a questão política. Tem gente que fica, política, sei o quê. A questão sua é Jesus. Eu sempre falei aqui no início da mensagem.
Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Pedro, quando parou de olhar para Jesus, começou a afundar. Você precisa estar com seus olhos fitos em Jesus, fixado, olhando para Jesus, não para o homem, não para Cicrano, mas para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E que Deus abençoe você grandemente. Deixe-me orar por você. Senhor, abençoa essa pessoa que está ouvindo, Pai, esse vídeo. Que o Teu Espírito Santo, Pai, chegue nos seus lares, Senhor Deus, fazendo coisas maravilhosas, Senhor Deus. Eu abençoo essa vida em nome de Jesus, Senhor Deus, trazendo acalento, refrigério, bálsamo, o conforto do Espírito Santo, Senhor. Abençoando-se todas as áreas da vida, Senhor, emocional, espiritual, física, Senhor. Trazendo, Senhor Deus amado, os teus beneplácitos e as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, fique conosco nesse canal, divulgue, comente, sejam bem-vindos neste canal. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Seu amigo e pastor Oséias Silva, um simples servo e nada mais.